A questão da mulher pode ser vista desde a infância. João do Rio nos traz em sua obra elementos literários que auxiliam o leitor a ponderar sobre a questão, tais como interlocutores tão presentes e opinantes. Nos faz refletir que não havia nada que a mulher pudesse fazer para receber o respeito da sociedade. O sujeito feminino sofria pressão dos modelos vigentes por todos os lados. O controle exercido sobre os corpos, as mentes e o sentimento dessas mulheres era constante e opressor. Olá, me chamo Karen Miranda. Recentemente concluí mestrado em Teoria da Literatura, Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação da professora Carmen Lúcia Negreiros de Figueiredo. Durante o período de mestrado, estudei como a literatura de João do Rio, através das crônicas, narrava o processo de subjetivação na Belle Époque carioca, em meio às mudanças ocorridas na cidade. Hoje, apresento um recorte dessa pesquisa que discute como João do Rio revelou a modulação da mulher em meio às transformações dos costumes e da cultura. João do Rio nos relata que as ruas influenciavam a vida dos sujeitos e podemos ver isso na crônica Rua, que nos apresenta a relação entre o sujeito e a cidade, que se formou através da construção cíclica na qual a rua é criada pelo ser humano, que por sua vez é criado, formado e constituído pelas ruas. Nessa perspectiva, os indivíduos cariocas possuiriam, assim, uma relação visceral. A cidade ganharia vida e se personificaria, atuando de maneira a moldar o jeito de ser e de viver dos sujeitos. A questão da mulher pode ser vista desde a infância. O cronista-jornalista saía pela cidade com seu olhar de flaner, testemunhando a formação de meninos e meninas, e uma coisa era perceptível em ambos os gêneros, a miséria. Em crônicas como Pequenas Profissões e Tatuadores, o autor nos apresenta a situação de crianças em meio ao mercado de trabalho informal da cidade, em busca de sobrevivência. No caso das meninas, essa busca era ainda mais intensa e as levava a atividades extremas. Na crônica Os que Começam, o nosso autor apresenta a realidade da exploração infantil. O narrador cita a história de uma menina chamada Nicota, que é explorada pelo padrasto que a comercializa, isto é, a vende como uma mercadoria. A menina é chamada pelo narrador de cínica e este diz que ela possui uma viveza no olhar. Obviamente, esse narrador, um homem adulto formado em uma sociedade tradicional, expressa uma crítica à atuação desta criança, mesmo ela sendo explorada. Na vida adulta da mulher, essa situação acentuava. A mulher tinha um objetivo muito claro na sociedade, o cuidado da casa e o bem-estar da família. Por tal função, as mulheres da classe média passavam a maior parte dos seus dias dentro dos lares, tendo como única forma de socialização as festas das igrejas. A partir do momento que se inicia o processo de modernização da cidade e dos costumes, as mulheres foram incentivadas a circular nas ruas como propagadoras do novo estilo de vida, pois eram vistas como indivíduos manipuláveis que poderiam facilmente aderir à nova ordem social. Contudo, o incentivo à apropriação dos lugares abertos não era plenamente benéfico. Afinal, o contato com as ruas poderia corromper a moral e os bons costumes estabelecidos pela sociedade patriarcal. Desse modo, a medicina higienista atuava para regular e controlar o comportamento feminino, reforçando normas sociais. Tudo isso se dava nas classes mais abastadas, pois a classe pobre não tinha escolha diante da miséria. Era necessário trabalhar para sobreviver. O capitalismo as colocava nas ruas em busca do sustento, ao mesmo tempo que as confrontava com objetos de desejo e um estilo de vida moderno que elas não conseguiriam alcançar jamais. Enquanto procuravam sustento, eram estigmatizadas. Havia até boletins médicos e documentos civis que as classificavam como rudes, promíscuas e não civilizadas. Estas mulheres eram constantemente expulsas das fábricas e tinham que recorrer a atividades extras, como a costura, a limpeza e, em alguns casos, a prostituição para complementar sua renda. As ruas, os objetos e os novos estilos
estilos de vida eram elementos que incentivavam o desejo de ser moderno, de ser civilizado à francesa. Na crônica, As Mariposas de Luxo, essa relação do desejo, da adequação, do trabalho feminino e o capitalismo é bem representada. A obra narra o trânsito de mulheres pobres e trabalhadoras. Essas mulheres são retratos da invisibilidade e da pobreza. Se diferenciam pelas roupas que usam, pelo linguajar, pela forma que caminham e até mesmo pelo desejo de compra. A pobre era indesejada e o trabalho feminino em si não era visto com bons olhos e era constantemente relacionado à imoralidade, pois ameaçava a honra feminina e os postos de trabalho das mulheres eram conhecidos como antros de perdição e bordéis. A prostituição também era modulada pela sociedade. Quando a mulher recorria a essa forma de sobrevivência, tinha que seguir os parâmetros europeus, isto é, aparentar-se às prostitutas francesas. As prostitutas brasileiras eram vistas como mulheres vulgares que exerciam influência em uma variedade de homens. A prostituição era um tema controverso da época, pois acreditava-se que a atividade era uma consequência da exploração capitalista, mas, ao mesmo tempo, condenava-se as mulheres que recorriam à venda do corpo como forma de sobreviver. Essa questão da prostituição pode ser vista de maneira latente na crônica More Than Girls. O texto relata uma cena na qual é apresentado duas meninas entre 12 e 14 anos que tentam, a qualquer custo, incorporar os modelos sociais. A prostituição é insinuada quando essas meninas interagem com um homem mais velho, descrito como um caçador urbano em busca de prazer, em troca de realizar o desejo do luxo. A mãe das jovens se torna complacente, pois, assim como as filhas, anseia por uma vida de prazer e luxo, através da venda das meninas. A desvalorização dessas mulheres foi ainda mais intensa para a população negra carioca, refletindo o racismo de uma sociedade com raízes escravocratas. Embora João do Rio não tenha obras centradas no racismo feminino, o autor publica crônicas que frequentemente abordam o tema, tais como Gente de Music Hall, na qual vemos uma dançarina chamada Verônica, descrita como uma mulher bela e sensual, conhecida por ser uma princesa, inteligente, uma artista que se apresentava em palcos privilegiados para a alta sociedade, mas sofria um racismo explícito. Outra crônica que apresenta o tema se intitula Mulheres Detentas, na qual o racismo descrito chega a ser ainda mais brutal. Segundo o narrador, essas mulheres causam rebuliço, rugem como animais e exalam um cheiro que incomoda aquele que testemunha a cena. A presença delas lhes causa náuseas. João do Rio retrata as nuances da vida da mulher carioca no início do século XX. Seus narradores apresentam oscilações que, ora, se compadecem da situação, como em As Mariposas do Luxo, ora as condenam, como em Mulheres Detentas. Além disso, João do Rio nos traz em sua obra elementos literários que auxiliam o leitor a ponderar sobre a questão, tais como interlocutores tão presentes e opinantes. A obra de João do Rio nos faz refletir que não havia nada que a mulher pudesse fazer para receber o respeito da sociedade. O sujeito feminino sofria pressão dos modelos vigentes, por todos os lados. O controle exercido sobre os corpos, as mentes e o sentimento dessas mulheres era constante e opressor. Se pensarmos na literatura de João do Rio e trazermos esse tema para a atualidade, veremos que, apesar das conquistas obtidas, a mulher ainda tem um caminho longo a percorrer em direção aos direitos e, principalmente, ao respeito de suas individualidades. Afinal, o Rio de Janeiro ainda apresenta relatos de desrespeito e agressão contra as mulheres.